Nessa videoaula faremos a correção da atividade que aborda as medidas de dispersão, que são o desvio médio, a variância e o desvio padrão de um conjunto de valores. A primeira questão da Universidade Federal da Bahia. Uma caixa contém 4 varetas azuis, medindo 1, 3, 4 e 7 centímetros, e 3 varetas verdes, medindo 2, 3 e 4 centímetros. Com relação às varetas da caixa, é correto afirmar. Aí tem a observação, nessa atividade há mais de uma afirmação correta. Bem, eu vou deixar aparecer aí todas as afirmações e aí nós vamos avaliar uma a uma cada uma dessas avaliações. Vamos lá então. A primeira avaliação, o primeiro item, ele fala a média aritmética e a mediana dos comprimentos das varetas são iguais. Bem, nós vamos ter que calcular a média aritmética e a mediana do comprimento das varetas. Primeiro a média aritmética, né? Como nós temos aí um total de 7 varetas, que são 4 da cor azul e 3 da cor verde, eu vou somar o comprimento das 7 varetas dividido para 7. Está aí então os valores, né, dos comprimentos somados dividido para 7. A soma dos comprimentos é 24. 24 sobre 7 dá 3,42. Então as varetas elas têm em média 3,42 centímetros de comprimento. Bem, eu tenho que calcular essa média de comprimento com a mediana. Para comparar com a mediana, vamos lá então calcular, né? Para isso eu tenho que colocar o comprimento das varetas em ordem crescente, poderia ser decrescente também. Então, colocando em ordem crescente, nós temos esse conjunto de valores que a gente observa. Bem, são 7 valores, porque são 7 varetas. Quem vai ser a mediana? Como nós temos uma quantidade ímpar de valores, a mediana vai ser o termo do meio. O termo do meio é exatamente o segundo 3. Bem, como o termo intermediário, o quarto termo, né, é 3, então a mediana é 3. Percebam, a média 3,42, a mediana 3. Então, a média ela não é igual à mediana. Desse modo, então, o item A, a afirmação A, é falsa. A afirmação B, o desvio padrão dos comprimentos das varetas verdes é igual a 2/3. Vamos lá então. Varetas verdes são 3 de comprimentos, 2, 3 e 4 centímetros. Para eu poder calcular o desvio padrão dessas varetas, eu tenho que começar pelo cálculo da sua média. Como são então 3 varetas, soma e divide para 3. Então, somando os valores 2 mais 3 mais 4, dividido para 3. Isso vai dar 9 dividido para 3, que é 3. Então, o tamanho médio das varetas verdes é de 3 centímetros. Continuemos então, agora para o cálculo do desvio padrão. Eu vou pegar então cada valor menos a média, elevar ao quadrado, somar, dividir para 3, que é o total de varetas, e colocar dentro da raiz quadrada. Bem, substituindo então cada tamanho, né, pelo seu valor correspondente e a média por 3, nós temos então 2 menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 3 ao quadrado. Soma, divide para 3, dentro da raiz quadrada. 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 3 dá 0 ao quadrado, mais 4 menos 3 dá 1 ao quadrado. Soma e divide para 3, dentro da raiz quadrada. Menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1. Soma e divide para 3. Esse somatório ele vai dar então 2 sobre 3. Então isso quer dizer que o desvio padrão do tamanho das varetas verdes ele vale raiz quadrada de 2 sobre 3. Portanto, esse desvio padrão ele não é 2 sobre 3. Ele é raiz quadrada de 2 sobre 3. Na verdade, quem é 2 sobre 3 é a variância dessas 3 varetas. Com isso, então, o item B também é uma afirmação falsa. O item C. Sorteando-se uma vareta, a probabilidade de ser igual
ou ter comprimento maior que 4 centímetros é igual a 5 sobre 7. Corrigindo que eu li errado, né? Sorteando-se uma vareta, a probabilidade de ser azul, corrigindo aí, ou ter comprimento maior que 4 centímetros ou igual a 5 sobre, é igual a 5 sobre 7. Beleza. Bem, eu quero saber a probabilidade de sortear uma vareta e ela ser azul ou ter comprimento maior do que 4. Vamos fazer o seguinte. Das 7 varetas, nós sabemos que 4 são azuis. Desse modo, então, a probabilidade de eu sortear uma vareta azul, que eu vou chamar de probabilidade A, é 4 sobre 7. Por outro lado, nós sabemos que nós só temos uma vareta com medida maior do que 4 centímetros, que é a vareta de 7 centímetros. Desse modo, então, a probabilidade de uma vareta ter comprimento maior do que 4 centímetros, que eu vou chamar de probabilidade de M, ela é 1 sobre 7. Bem, mas como nós temos a probabilidade da união, por que é a probabilidade da união? Porque tem um ou. Eu quero azul ou maior que 4. Eu tenho que fazer a probabilidade da interseção. O que é a probabilidade da interseção? É a chance de uma vareta ser azul e maior que 4. Nós temos uma vareta que ela é azul e ela tem comprimento maior que 4, que é a vareta de 7 centímetros. Então isso quer dizer que a probabilidade da interseção de azul com maior que 4 é 1 sobre 7. Bem, feito isso então, vamos lá então para a fórmula da probabilidade da união. A probabilidade de A união com M é a probabilidade de A mais a probabilidade de M menos a probabilidade da interseção. Substituindo os valores, vai ficar 4 sobre 7 mais 1 sobre 7 menos 1 sobre 7. Cancela 1 sobre 7 com menos 1 sobre 7. Nós temos então que a probabilidade da união ela vale 4 sobre 7. E aí, claro, com isso a gente percebe que essa probabilidade ela não é 5 sobre 7. Ela é 4 sobre 7. E a afirmação C é mais uma afirmação falsa. O item D. Sorteando-se duas varetas sem reposição, a probabilidade de serem da mesma cor é igual a 3 sobre 7. Vamos lá imaginar. Para serem da mesma cor as duas varetas, nós podemos ter duas varetas azuis ou duas varetas verdes. Bem, a chance de a primeira vareta ser azul é 4 sobre 7. Como não há reposição, a chance de a segunda vareta também ser azul é 3 sobre 6. Então a probabilidade de as duas serem azuis vai ser o produto 4 sobre 7 vezes 3 sobre 6. Chama essa probabilidade de P1. Então essa probabilidade de as duas serem azuis, quando eu multiplicar, ela vai dar 12 sobre 42. É claro que vai dar para simplificar, mas eu não vou simplificar por enquanto. Eu vou simplificar daqui a pouco. Bora para outra parte, né? A chance de a primeira vareta ser verde, ela é 3 sobre 6. Como não há reposição, a chance de a segunda vareta também ser verde é 2 sobre 6. Então a probabilidade de as duas varetas serem verdes é só pegar e multiplicar. Vai ficar 3 sobre 7 vezes 2 sobre 6. Vou chamar essa probabilidade de P2. Quando eu multiplicar, nós temos então 6 sobre 42. Bem, se a chance de elas serem as duas azuis é 12 sobre 42 e a chance de serem as duas verdes é 6 sobre 42, a chance de serem varetas azuis, as duas de mesma cor, né? A chance de serem as duas varetas de mesma cor, independente da cor, é só pegar e somar. Então você vai pegar e somar o P1 com o P2. Isso vai ficar 12 sobre 42 mais 6 sobre 42, que vai dar então 18 sobre 42. Vamos então simplificar. Ao simplificar por 6, nós temos que a probabilidade será 3 sobre 7. Portanto, a chance de você retirar duas varetas e serem de mesma cor, ela é 3 sobre 7. De maneira que a afirmação do item D é a primeira verdadeira que a gente encontra. E aí, claro, né, a questão já chamou a atenção para isso, existe mais de uma verdadeira. Vamos para o item E. Existem exatamente 9 maneiras distintas
de escolher 3 varetas que formem um triângulo isósceles. Vamos pensar sobre isso. Primeiro vamos perceber que para formar um triângulo isósceles, nós devemos escolher 2 varetas iguais e uma vareta diferente. 2 varetas de tamanhos iguais e uma vareta de tamanho diferente. Bem, primeiro, para eu escolher as 2 varetas que são iguais, nós temos 2 opções. Ou a gente escolhe as 2 de 3 centímetros ou as 2 de 4 centímetros. Então, 2 opções para as varetas iguais. Escolhidas as 2 varetas iguais, nós vamos ter então, a partir daí, 4 opções para o tamanho da vareta diferente. Por exemplo, se eu escolher as 2 varetas iguais de 3 centímetros, a diferente ela pode ter 1, 2, 4 ou 7 centímetros. Por isso, então, 4 opções. Desse modo, então, o total de escolhas vai ser você pegar as 2 opções para varetas iguais, vezes as 4 opções para varetas diferentes, 2 vezes 4 dá 8. Portanto, nós temos 8 maneiras de escolher varetas que formem um triângulo isósceles, de forma que o item E ele é falso. O item F. Existem exatamente 540 maneiras distintas de se enfileirar as varetas. Bem, primeiro vamos perceber que enfileirar essas varetas significa permutar 7 varetas. Para que eu permute as 7 varetas, como essas varetas têm tamanhos iguais, as que têm tamanhos iguais, elas são de cores diferentes, então elas são varetas distintas. Ou seja, essa permutação, você poderia pensar que era uma permutação com repetição, já que se repete 2 varetas de 3 centímetros e 2 varetas de 4 centímetros. Mas se liguem, as varetas que são iguais são de cores diferentes, de tamanhos iguais, mas de cores diferentes. Então são varetas diferentes. Por isso, então, para que a gente permute essas 7 varetas, enfileire essas 7 varetas, nós temos uma permutação simples de 7 elementos, que é 7 fatorial. E nós sabemos que 7 fatorial é 5.040. Desse modo, a gente tem 5.040 maneiras de enfileirar essas varetas, e com isso a gente conclui que a afirmação F é verdadeira. Ou seja, as afirmações verdadeiras são a D e a F. As demais são afirmações falsas. A segunda questão. Em certo rally de regularidade realizado em 2016, o tempo médio estabelecido para completar cada uma das 5 etapas era de 3 horas. Então a média já foi dada em cada etapa de 3 horas. E claro, como a questão já falou, na verdade não falou, mas dá para a gente perceber nesse nosso gráfico abaixo que esse rally ele é formado por 5 etapas. E a questão já tinha falado mesmo, no enunciado. Então nós temos aí 5 etapas nesse rally. No gráfico, um gráfico aí de dispersão, nós temos as bolinhas verdes representando o piloto A, as bolinhas vermelhas representando o piloto B e as bolinhas amarelas representando o piloto C. Com base nisso, determine a ordem de classificação desses pilotos, sabendo que o critério era a regularidade durante as etapas. Aí raciocine um pouco. Regularidade, mais regular será o piloto que tiver o menor desvio padrão dos seus tempos em relação à média de 3 horas. Então nós vamos precisar calcular o desvio padrão dos 3 pilotos. E claro, quanto menor o desvio padrão, melhor colocado será esse piloto. Vamos lá então, Já expliquei aí a questão que menor o desvio padrão, melhor classificado ele vai ficar. Então vamos fazer o cálculo para cada piloto do desvio padrão. Lembrando que a média já foi dada, que é de 3 horas. Bem, para o piloto A, o desvio padrão dele, você vai pegar cada tempo dele menos a média, cada tempo em cada etapa. Então, como são 5 etapas, você vai pegar do x1 até o x5, menos a média, eleva ao quadrado, soma, divide para 5 e coloca dentro da raiz quadrada. Bem, então agora vamos observar no gráfico e perceber que o tempo do piloto A, na primeira etapa, ele foi de 3,3 hora, na segunda etapa de 3,1 hora, na terceira etapa de 2,8 hora, na quarta etapa de 2,8 hora e na quinta etapa de 3 horas. Então peguei cada tempo, menos a média, subtraí, elevei ao quadrado, somei, dividi para 5,
coloquei dentro da raiz quadrada. Resolvendo o que está entre parênteses, nós chegamos a esses valores. Bem, chegado a esses valores, elevando ao quadrado, nós chegamos a essas potências aí, a esses resultados de potência. Somando agora o que está no numerador da fração, nós vamos ter que o desvio padrão do piloto A, ele vai ser a raiz quadrada de 0,18 sobre 5. Bem, desse modo, 0,18 dividido para 5 dá 0,036. A raiz quadrada de 0,036 aproximadamente igual a 0,189. Então, o desvio padrão do piloto A, 0,189. Façamos agora o mesmo cálculo para o piloto B. Então, você pega a fórmula do desvio padrão, da maneira como nós já conhecemos, e vamos observar no gráfico o tempo gasto pelo piloto B em cada uma das etapas. Na primeira etapa, o piloto B, que é o ponto vermelho, gastou 2,7 horas. Na segunda etapa, 3 horas. Na terceira etapa, 2,7 horas. Na quarta etapa, 3,5 horas. E na quinta etapa, 3 horas. Bem, colocando esses valores, menos a média, que é 3, nós chegamos a esse cálculo. Entre parênteses, cada valor menos a média dá esse resultado. Isso é elevado ao quadrado, somado, dividido para 5 dentro da raiz quadrada. Resolvendo as potências, nós temos esses valores. Bem, agora eu vou somar o que está no numerador. Nós chegamos então que o desvio padrão é a raiz quadrada de 0,44 sobre 5. 0,44 dividido para 5 dá 0,088 dentro da raiz quadrada. A raiz quadrada de 0,088 dá aproximadamente igual a 0,296. Então, está aí o desvio padrão do piloto B. Vamos para o piloto C. Do mesmo jeito, né? Vamos pegar a fórmula do desvio padrão. Agora eu vou observar pelo gráfico e vamos perceber que o piloto C ele gastou 3,1 hora na primeira etapa, 2,7 horas na segunda etapa, 3,3 horas na terceira etapa, 3,1 horas na quarta etapa e 2,8 horas na quinta etapa. Então, coloca cada valor, menos a média, que é 3, tudo isso elevado ao quadrado, soma, divide para 5, dentro da raiz quadrada. Essa diferença entre parênteses dá esses valores aí que nós temos. Bem, se essa diferença entre parênteses dá esse valor que nós temos, elevado ao quadrado, a gente chega a esses resultados. Bem, somando o que está no numerador da fração, nós temos então 0,24. Então você vai ter que o desvio padrão do piloto C é a raiz quadrada de 0,24 dividido para 5. Isso dá a raiz quadrada de 0,048, que é aproximadamente igual a 0,219. Então esse seria o desvio padrão do piloto C. Bem, para a gente comparar, nós vamos ter que o piloto A ele tem desvio padrão 0,189. O piloto B tem desvio padrão 0,296. E o piloto C tem desvio padrão 0,219. Então, com isso, dá para a gente comparar agora esse desvio padrão e montar a ordem de classificação. O primeiro lugar é quem teve o menor desvio padrão, ou seja, em primeiro lugar o piloto A. O segundo lugar é quem teve o segundo menor desvio padrão, que no caso aí é o piloto C. E o terceiro lugar é quem teve o maior desvio padrão, que foi o piloto B. Então, A em primeiro, C em segundo, B em terceiro lugar. Essa foi a ordem de classificação desses 3 pilotos no rally. A terceira questão da Universidade Federal do Paraná. Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de 3 turmas. Nós temos aí a turma, a quantidade de alunos que tem nessa turma, a média. Observem que a média das 3 turmas ela é de 6, né? 6 pontos na média, e o desvio padrão de cada turma. Bem, com base nesses dados, considere a seguinte afirmativa. A primeira afirmação: apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas,
as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. A segunda afirmação: as 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. A terceira afirmação: as notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. Bem, determine a alternativa correta. E a alternativa correta é para a gente dizer qual ou quais das afirmações são verdadeiras. Bem, o que dá para a gente perceber? Na primeira afirmação, que diz que apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas, essa afirmação ela é verdadeira. Por quê? Porque nós temos que a turma B é a que tem o maior desvio padrão. Como ela tem o maior desvio padrão, nós temos uma discrepância maior entre as notas dos alunos dessa turma. Então, a primeira afirmação verdadeira. A segunda afirmação: as 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. Essa afirmação ela também é verdadeira. Porque, como a gente pode observar, o desvio padrão das 3 turmas, eles são diferentes. Então, mostra variação diferente das notas nas 3 turmas. A terceira afirmação fala que as notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. Isso é uma afirmação falsa. Por quê? Porque a turma A ela teve o menor desvio padrão. Como as notas da turma A obtiveram o menor desvio padrão, então significa que essas notas são menos dispersas. Com isso, então, são verdadeiras apenas as afirmações 1 e 2, de forma que o item correto é o item D. Quarta questão. O gráfico ao lado apresenta o número de pontos obtidos por 3 jogadores de basquete nos 4 primeiros jogos de certo campeonato. Você tem um gráfico de colunas agrupadas, onde a coluna azul representa o jogador A em 4 partidas, pontuação dele, né? A coluna vermelha, o jogador B, e a coluna verde, o jogador C. Bem, calcule no item A média aritmética de pontos por jogo para cada jogador nos primeiros 4 jogos. Vamos lá então, é só calcular a média para cada um dos jogadores. Para o jogador A média vai ser a soma desses pontos nos 4 jogos, dividido para 4. Você observa que o jogador A ele fez 12 pontos no primeiro jogo, 13 no segundo jogo, 9 no terceiro jogo e 6 no quarto jogo. Somando esses valores vai dar 40, dividido para 4 dá 10. Então o jogador A ele tem uma média de 10 pontos por jogo. Bem, para o jogador B, nós temos da mesma forma, né? A média é a soma dos pontos em cada jogo, dividido para 4. E aí a gente percebe que o jogador B ele fez 11 pontos no primeiro jogo, 8 pontos no segundo jogo, 13 pontos no terceiro jogo e 8 pontos no quarto jogo. Somando vai dar 40, dividido para 4, ele também tem uma média de 10 pontos por jogo. Por fim, no item A, o jogador C. Eu vou igualmente calcular a sua média, soma os pontos de cada jogo, divide para 4. Então o jogador C ele fez 11 pontos na primeira partida, 10 pontos na segunda partida, 9 pontos na terceira partida e novamente 10 pontos na quarta partida. Somando tudo vai dar de novo 40, dividido para 4 dá 10. Então o que nós percebemos? Os 3 jogadores eles possuem uma média de 10 pontos por jogo. Ou seja, a média dos 3 jogadores é igual, né? 10 pontos por cada jogo. Beleza. Feito o item A, o item B. Eu quero o desvio padrão dos pontos para cada jogador. Isso nos primeiros jogos, nos 4 primeiros jogos. Vamos lá então. Para o desvio padrão, isso vamos calcular agora para o jogador A. Eu vou pegar a fórmula do desvio padrão, cada pontuação menos a média ao quadrado, soma e divide para 4 dentro de uma raiz quadrada. Bem, as pontuações nós já sabemos, eu já até li aqui para vocês. Então, cada pontuação menos a média, que é 10 ao quadrado, soma e divide para 4. O que nós temos entre parênteses, subtraindo, a gente chega a esses valores. Agora, calculando as potências, nós chegamos a esse resultado.
soma o que está no numerador. Essa soma ela vai dar 30, então vai ficar que o desvio padrão do jogador A é a raiz quadrada de 30 sobre 4. Isso vai dar, então, a raiz quadrada de 7,5. A raiz quadrada aproximada de 7,5 é 2,73. Então, o jogador A ele apresentou um desvio padrão de 2,73 gols por jogo. Para o jogador B, nós vamos ter que fazer o equivalente também. Peguei a fórmula do desvio padrão. Então, nós vamos pegar cada valor menos a média. Cada valor menos a média, que é 10, ao quadrado, soma e divide pelo total de valores, que são 4 jogadores, dentro da raiz quadrada. Essa diferença entre parênteses, nós chegamos a esse resultado. Elevando ao quadrado, nós temos esses valores. A soma no numerador, ela vai dar, então, 18. Então, nós temos que o desvio padrão do jogador B é a raiz quadrada de 18 sobre 4. Isso dá a raiz quadrada de 4,5, que é aproximadamente 2,12. Então, o jogador B ele teve um desvio padrão de aproximadamente 2,12 gols por jogo. Finalmente, para o jogador C, nós vamos colocar a fórmula do desvio padrão. Colocamos aí a pontuação do jogador em cada jogo, menos a média, eleva ao quadrado, soma, divide para 4, dentro da raiz quadrada. Os valores entre parênteses, as subtrações entre parênteses dão esses valores. Elevando ao quadrado, nós temos esses valores. Soma, ao somar, nós vamos ter que o desvio padrão do jogador C é a raiz quadrada de 2 sobre 4. Como 2 sobre 4 dá 0,5, então o desvio padrão do jogador C é a raiz quadrada de 0,5, que é aproximadamente 0,70. Desse modo, então, nós vamos ter que o desvio padrão dos jogadores A, B e C, eles valem, respectivamente, 2,73, 2,12 e 0,70. Isso mostra que o jogador C ele foi o jogador que teve uma melhor regularidade ao longo dos jogos, enquanto que o jogador A foi o que teve uma pior regularidade entre esses jogos. Dessa forma, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordou as medidas de dispersão, que são desvio médio, variância e desvio padrão.